Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito dos números que saíram do Loki no Disney Plus, né, que os números foram excelentes. Eu queria fazer alguns comparativos em volta desses números. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 50 mil inscritos. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, faltam cerca de 600 seguidores para eu atingir a marca de 10 mil seguidores. Então, se vocês puderem me ajudar, hoje é o dia do meu aniversário, então eu tô aqui fazendo vídeos para vocês. Eu acordei bem cedo para começar a produzir conteúdo, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Então, se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu vou deixar o link aqui do lado e também aqui na descrição. Então, vamos lá. Eu já citei a Samba TV algumas vezes aqui, eles têm se tornado rapidamente uma fonte confiável, né? A gente não sabe exatamente quão confiável, mas os grandes trades norte-americanos estão utilizando a Samba TV como fonte. Eles estão falando que os números são reais porque eles estão usando como base televisões lá dos Estados Unidos que tem um sistema que eles conseguem olhar quantas pessoas assistiram e eles fazem uma amostragem mais ou menos como a Nielsen Ratings fez durante décadas por lá. E a Nielsen Ratings está migrando para fazer também serviços de streaming, só que eles ainda estão com um atraso muito grande, coisa que a Samba TV não tem, só que ela não tem números comparativos, ela não tem tantas informações assim. Então, para trazer o vídeo aqui para vocês, tem que pegar várias informações e comparar, não vem tudo mastigadinho como a Nielsen Ratings fazia. E o número de Loki foi sensacional, assim como já era esperado, né? Eu acho que de todas as séries que foram lançadas da Marvel dentro do Disney Plus, essa era a mais aguardada e isso foi correspondido nos números. O Loki abriu com 890 mil visualizações, né, ou 1000 casas que assistiram esse primeiro episódio. O primeiro episódio foi lançado na quarta-feira e 890 mil pode não parecer um número tão expressivo assim, mas se a gente comparar com Falcão e Soldado Invernal, que fez 759 mil, e principalmente se a gente comparar com WandaVision, que fez 655 mil, 240 mil a mais do que WandaVision fez. E o mais importante, que eu não vi praticamente ninguém falando a respeito, é que o Loki estreou numa quarta-feira, sendo que tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, de onde esses números saíram, o horário que essas séries da Marvel saem não é o horário ideal para as pessoas que trabalham durante a semana, que tem aula no dia seguinte. Então, ele ter estreado numa quarta-feira ao invés de uma sexta-feira, com certeza é de se levar em consideração, mesmo que estreie, na verdade, de quinta para sexta, né, e não de sexta para sábado, mas já dá uma diferença, porque muitas pessoas vão pensar: hoje é quarta-feira, eu vou deixar para assistir no final da semana. Então, muitas pessoas ainda vão assistir a série do Loki, e se a gente levar em consideração que Falcão e o Soldado Invernal terminaram o final de semana com 1,7 milhões, a gente pode colocar que pelo menos mais 1,1 milhões de pessoas vão assistir o primeiro episódio de Loki, chegando aí a casa dos 2 milhões no final desse final de semana. Obviamente os números não vão ser 100% comparáveis, porque o Loki vai ter alguns dias a mais, né? Não vai dar pra gente comparar o final de semana de WandaVision, o final de semana de Soldado Invernal e o final de semana de Loki, justamente porque Loki estreou 2 dias antes dessas outras séries que eu citei. Então talvez os números do final de semana vão estar meio inflados, mas se no primeiro dia ele foi mais bem sucedido, a receptividade do primeiro episódio foi a melhor até o momento, foi melhor do que a receptividade de Falcão e o Soldado Invernal, que teve um primeiro episódio meio frio, e foi muito melhor do que a receptividade do primeiro episódio de WandaVision, que na verdade eles já lançaram os 2 episódios logo de cara, e mesmo assim os números ficaram bem abaixo, justamente porque eles estavam usando aquela artimanha de fazer na década de 50, década de 60, então isso acabou de fato afetando a receptividade dos 2 primeiros episódios, tanto que WandaVision cresceu em popularidade, né? Se a gente olhar o Google Trends, né, quantas pessoas estavam pesquisando WandaVision por causa das teorias, por causa de tudo que estava acontecendo, com certeza os números foram subindo semana após semana. Eles atingiram o auge ali, se não me engano, por volta do 6º ou 7º episódio. E outro ponto que eu acho importante, que não dá pra gente deixar de citar, é que o volume de pessoas que têm acesso ao Disney Plus nos Estados Unidos tá de fato aumentando. Não só mais pessoas estão assinando, como eu tenho certeza que mais pessoas estão compartilhando a senha, mais pessoas estão utilizando. Por exemplo, eu tenho Disney Plus, eu divido o Disney Plus com a minha namorada, então eu acho que isso vai acontecendo também com o tempo. Mesmo que o número de pessoas que assinam não tenha dobrado, mas com certeza mais pessoas estão cientes da existência do Disney Plus, ele vai conseguindo cada vez mais relevância e isso acaba sendo espelhado nos números. Dá pra gente fazer um comparativo mais ou menos parecido com o que aconteceu
aconteceu com o HBO Max. O filme mais bem sucedido do HBO Max foi Mortal Kombat no primeiro final de semana, só que se a gente comparar Mortal Kombat com, por exemplo, a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, eu acho que a versão do Zack Snyder fez muito mais barulho, só que ainda não tinha tanta gente, né, que tava assinando o HBO Max. E muitas pessoas assinaram justamente por causa da versão do Zack Snyder, e aí essas pessoas que assinaram acabaram assistindo Mortal Kombat depois. Então, conforme os números vão crescendo do HBO Max, os resultados dos filmes também vão crescendo. A mesma coisa aconteceu com a Netflix lançava um filme, batemos o recorde histórico da Netflix. Aí lançava o próximo filme, batemos o recorde histórico. Eles iam lançando e sempre batendo o próprio recorde, muitas vezes não com filmes de altíssima expressão, mas obviamente porque os inscritos estão crescendo mundialmente, então fica muito mais fácil você bater algum recorde se tem muito mais pessoas que podem assistir aquele filme. E na Inglaterra a situação foi mais ou menos parecida, provavelmente foi parecida ao redor do mundo todo. Ela fez 124 mil visualizações, né, nas primeiras 24 horas, contra 117, ficou bem próximo de Falcão e Soldado Invernal, só que ficou bem à frente de WandaVision, que fez somente 86. Então, novamente, a gente vê que esses números estão subindo. Eu não sei se eles vão continuar subindo, né, quando saírem outras séries com personagens menores que tem planejados por aí, né, quando deixar de ser esse universo cinematográfico mandando séries pro Disney Plus, quando as séries começarem a andar com as próprias pernas, talvez esses números caiam um pouquinho, porque não vai ter aquele apelo de você assistir no cinema, você vai e assiste no Disney Plus, mas de qualquer forma eu acho que a tendência é sempre de subida. E o site Deadline inclusive reportou que alguns estúdios, ele disse que não foi ninguém de dentro da Disney, foi alguém de algum outro estúdio, reclamou que os números da Samba TV não respondem a 100% dos números, porque eles estão analisando somente televisões, então eles fazem meio que uma estimativa das pessoas que estão assistindo através de mobiles, né, através de tablet, de celulares, etc. Só que eu concordo com o posicionamento da Deadline. Se você não quer que os números sejam errados, então revele os números, é bem simples. Se você acha que você fez 3 milhões de views nas primeiras 24 horas e eles estão reportando 800 mil, vai lá e fala que foi 3 milhões, não que foram 800 mil. Os estúdios têm total capacidade de fazer isso, só lembrando, não foi ninguém da Disney que reclamou, foi alguém de outro estúdio, mas eu acho que o ponto é válido para qualquer um deles. Eles não podem reclamar dos números da Samba TV se eles não estão revelando os números reais. E o que isso significa tanto para o Disney Plus, quanto para Disney, quanto para Marvel, né, para esse universo Marvel como um todo? Eu acho que esses números estarem crescendo é extremamente importante. Quem assistiu o universo Marvel sabe, começou lá atrás com Homem de Ferro, depois Thor, Capitão América, Hulk, né, a primeira geração ali, depois o filme dos Vingadores. Eu sei que eu não falei na ordem certa, mas de qualquer forma a gente viu sempre os números crescendo, a gente viu sempre as estreias aumentando, até chegar em Vingadores Ultimato, que abriu acima dos 200 milhões de dólares. Então é muito importante que esses números do Disney Plus continuem sempre crescendo, porque esse universo está sendo formado. E se a gente for considerar Falcão e Soldado Invernal, que fez 1,7 milhão de pessoas que assistiram no primeiro final de semana, se essas pessoas tivessem ido aos cinemas, não teria sido uma grande estreia. Se a gente calcular uns 10, 12 dólares por pessoa, o filme teria feito ali, estourando 20, 25 milhões na estreia, que ainda é muito menos do que um filme do universo Marvel faz, né? Na média aí a gente coloca que eles fazem, os mais baixos fazem na casa dos 70, 80, até 100 milhões na abertura. Então, mesmo as séries do Disney Plus sendo grandes sucessos na plataforma, eles ainda podem crescer muito, porque esse público do cinema ainda não migrou completamente para o Disney Plus. Ainda tem muitos fãs da Marvel casuais que não assistem às séries do Disney Plus, mas que acompanham os filmes no cinema. Então o potencial de crescimento dessas séries, Loki, Falcão e Soldado Invernal, WandaVision, ainda é muito grande, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que ainda não fizeram essa conversão pro serviço de streaming. Eu peguei um filme completamente aleatório aqui, que eu diria que tá no meio do caminho ali nos filmes da Marvel. Não é um dos menores filmes como Homem-Formiga, mas também não é um dos grandes filmes, que é o filme Doutor Estranho. O filme Doutor Estranho abriu com 32 milhões de dólares no primeiro dia, que seria o equivalente a 3 milhões de pessoas mais ou menos assistindo, e ele fez também 80 e tantos milhões, 86 milhões no seu primeiro final de semana, que seria o equivalente
aí há bastante gente, né, há cerca de 8 milhões de pessoas assistindo através do Disney Plus. Lembrando que muitas pessoas podem assistir junto, então isso seria um ponto a favor das séries do Disney Plus, mas a conclusão, na minha opinião, é que ainda tem muita gente, eu acho que isso ajuda, né, a minha conclusão de que tem muita gente que ainda não fez essa conversão para o Disney Plus. E pelo que eu consegui encontrar até o momento, o número a ser batido, pelo menos segundo os dados da Sama TV, é de 3,8 milhões na primeira semana, que é justamente os números que Soul fez quando ele fez 3,8 milhões. Obviamente na primeira semana eu não sei se Loki vai ter fôlego para fazer isso, talvez se a gente colocar de quarta-feira até quarta-feira chegue próximo, mas vamos acompanhar, né, para ver se Loki vai ter o melhor resultado da Disney, porque com certeza teve o melhor resultado dentre os produtos da Marvel. E como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram para eu atingir a marca dos 10 mil seguidores, que faltam somente 600. Então, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.